Bom, pessoal, muito bom dia. Estou aqui com mais um vídeo. Vou fazer uma entrevista agora com a Maria de Fátima Menezes Pedroso e o Marcos Emanuel Mamana da Mata. Nós vamos tratar de um tema hoje super importante para as indústrias. Eu já até gravei vídeos anteriores sobre esse assunto, que é o cálculo de PDE para estimar a avaliação de toxicidade dos fármacos com vistas à validação de limpeza e verificar se os fármacos, se os produtos da indústria podem ser compartilhados na mesma planta produtiva. Então, muito obrigado a vocês dois por estarem aqui, aceitarem esse convite. Vamos tentar fazer aqui um bate-bola aqui interessante aí de uns 30 minutos, tá bom? Marcos e Fátima. Eu vou ler aqui o currículo da Maria de Fátima Menezes Pedroso, que é farmacêutica pela USP, né, em 83. Também ela é mestre em análise toxicológica pela Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP, também em 90. Doutora em saúde pública em 2006 pela Faculdade de Saúde Pública da USP. Ministrou disciplinas de toxicologia, epidemiologia e saúde pública em diferentes universidades privadas, entre elas a Mackenzie, do qual se desligou em 2013, quando se aposentou. Atualmente ministra disciplina de toxicologia, avaliação de toxicidade e avaliação de risco à saúde humana em cursos de pós-graduação de diferentes instituições de ensino e é professora concursada de toxicologia forense da Academia de Polícia do Estado de São Paulo e foi perita criminal também, de criminalística do Instituto Criminalístico de São Paulo, até 2017, quando se aposentou. Então, a Fátima, muito obrigado. E o Marcos Emanuel Mamana da Mata, engenheiro ambiental pela Faculdade Oswaldo Cruz, especialista em gestão ambiental pela Faculdade de Saúde Pública de São Paulo, doutor em ciências pelo Departamento de Patologia da Faculdade de Medicina, desenvolveu pesquisa na área de toxicologia ambiental, com o desenvolvimento do índice de perigo de lodo de esgoto para aproveitamento agrícola. Atuou como consultor de empresas e do governo de diversos projetos, entre eles Sistema de Informação de Risco, que é sobre risco de exposição química, do CIRETOX, 2001. Avaliação do screening de risco à saúde humana, devido ao consumo de frutos do mar. E depois, pelo MMA, uma avaliação socioeconômica de ações para a implementação da Convenção de Estocolmo sobre os poluentes orgânicos persistentes. E SEO da Lisan EcoAdvisor System. Bom, obrigado a vocês dois. Eu tentei resumir o currículo aqui o máximo que eu pude para não tomar muito tempo. Então, vamos diretamente lá, Fátima. Primeiro, com você. Como é que a RDC preconiza a utilização da avaliação de risco e o gerenciamento do risco na produção de medicamentos? Como é que é a sua visão, a visão de uma toxicologista sobre isso? Bom, você já deu na sua introdução, você já respondeu parte dessa pergunta. O gerenciamento do risco é uma etapa posterior à avaliação do risco. E a RDC fala muito no gerenciamento. Então, primeiro a gente avalia, verifica se existe o risco, para depois fazer essas ações de comando e controle para minimizar esse risco em caso da sua existência, dele ser inaceitável. Na RDC 301, ele está atrelado somente ao sistema de qualidade. Então, a contaminação cruzada, validação de processo de limpeza para compartilhamento de equipamento e de instalação, mas ele também é utilizado na indústria farmacêutica na parte de saúde ocupacional e de segurança química. Só que isso não é uma área onde o farmacêutico usualmente está presente. Então, por isso, talvez tenha esse desconhecimento. Tá certo. Foi bom você ter falado isso, porque eu vejo assim, que às vezes as pessoas se confundem e elas acham que categorizar o PDE, ou classificar, né, e fazer esse gerenciamento de risco, tem a ver somente com o produto e a contaminação ali entre produtos, mas ela também tem a ver com a contaminação do operador e de quem está manuseando aquilo, né? Então, essa é uma das razões, não é isso?
avaliação, é um risco, é um critério, então, né, que é baseado em saúde, e também implica em não diretamente utilizar o PDE para proteger o trabalhador, mas utilizar a ferramenta em si para saúde, para salvaguardar a saúde desse trabalhador, né? Nós só falando do PDE, pois não, pode falar. Oi? Pode falar. Desculpa, não te cortei, pode falar. Ah, beleza. Então, assim, nós falamos de PDE, então, explica para a gente o que é essa exposição diária permitida, a diferença entre PDE e ADE. Então, os termos PDE é europeu, né, são as terminologias, e ADE é americano, a FDA que fala. Na fórmula, a gente vê uma diferencinha, mas, na verdade, ela não existe, porque os europeus falam em você calcular o PDE para cada via de introdução, e o ADE está incluindo a biodisponibilidade da substância segundo a via, já na sua fórmula, já na fórmula que o FDA publicou. O que é isso? É eu pegar a partir de dados experimentais, então são doses que já foram fixadas lá por quem realizou o estudo com animais, eu pego uma dessas doses, que vai se tornar o meu ponto de partida, que pode ser a dose que não produziu nenhum efeito adverso, ou a dose ou a menor dose que promoveu o efeito adverso, e vou dividir por um conjunto por fatores de ajuste, fatores de incertezas, que estão relacionados com a variabilidade intra- e interespécie, e com a qualidade do estudo que foi selecionado, a partir do qual a gente selecionou esse ponto de partida, e com a falta de informação que a gente tenha sobre a avaliação da toxicidade dessa substância. Então, muitas vezes, recai muito nos estudos de avaliação da toxicidade sobre a reprodução e desenvolvimento, porque você não tem uma segunda geração, não se estudou, então, né, o efeito dessa substância sobre a segunda geração, que é um estudo mais longo, portanto, mais caro, ou a gente só tem dados de toxicidade sobre a reprodução e desenvolvimento quando eu tenho doses que estão relacionadas com maternotoxicidade. Então, não dá para saber se essa toxicidade foi decorrente da mãe, da toxicidade da mãe, ou da ação da substância diretamente sobre o embrião ou feto. Perfeito. E o PDL fala que é uma dose de exposição máxima, né? Uma dose de exposição durante toda a vida, é isso, né? Isso. Eu posso, assim, eu não sou especialista, viu, Fátima, nisso aí. Minha área é mais boas práticas. Eu posso dizer que com base nessa definição, com base nesses cálculos, ele tem uma ampla margem de segurança. Eu poderia usar isso. À luz dos conhecimentos atuais, sim. Por que eu estou dizendo isso? Por que a gente não chama PDE de dose segura? Porque eu estou utilizando o conhecimento que a ciência tem hoje. Isso pode modificar? Pode. E aí eu tenho que reformular esse PDE. Mas eu só tenho que reformular esse PDE quando eu tiver uma modificação do conhecimento. Agora, uma outra coisa que me vem à mente agora é que os PDEs estimados, esses fatores de incerteza, seleção do estudo crítico, parte do julgamento científico de quem está realizando essa estimativa. Então, uma mesma substância que pode ter PDEs diferentes quando ela for quando esse PDE for estimado por pessoas diferentes, tá? Isso é importante.
Por isso que o template do dossiê, você tem que apresentar, tem que ser transparente todos os dados e dizer por que você escolheu esse estudo como ponto de partida. Por que você escolheu cada um dos fatores de incerteza que estão ali? Então, tudo tem que ser justificado, muito bem justificado, porque isso pode ser questionado também. Legal. Você está falando aí à luz do conhecimento existente, das informações existentes. Tem uma pergunta aqui, até uma curiosidade minha, eu pensei nisso, né, como a gente costuma buscar muitas informações na literatura disponível. Todas as informações, Fátima, estão disponíveis em literatura atualmente para fazer o cálculo do PDE? Não, se não estiverem, é possível calcular o PDE não havendo NOAEL? Não. Você falou aí dessa dose, é impossível calcular, né? Impossível. Então, qual seria a saída para... A gente vai ter que achar outros meios. Eu não tenho NOAEL de um estudo para via adequada, então eu vou utilizar o NOAEL de uma outra via de introdução, ou vou ver se eu tenho um limite de exposição ocupacional, tem um NOAEL aí em algum lugar que foi utilizado para a derivação desse limite de exposição ocupacional. Ou, se essa é um antibiótico, então eu tenho o resíduo em alimento, então eu vou ter uma ingestão diária aceitável. A ingestão diária aceitável também ela parte do NOAEL, também é a dose segura, só que na área, no cenário dietético ali. Então, muitas vezes eu não vou ter isso pronto ou relacionado com o fármaco em si, ou com a produção desse fármaco e estudos que foram com animais realizados antes da fase clínica. Mas eu vou ter outros estudos decorrentes da aplicação desse ativo em alguma outra área que pode me permitir, então, estimar o PDE, né, para ter um NOAEL da onde eu obter. Mas é que não está tudo, o que eu quero dizer é que não está tudo sistematizado, não tem uma base de dados que eu entro e que eu acho todas essas informações facilmente. Tem que garimpar bastante, viu? Você vai ter que buscar várias literaturas para buscar essas informações para poder fazer o cálculo. Quando você não achar, que às vezes você encontra informação, mas ele não é de um estudo crônico, é de um estudo subcrônico, que está mal delineado, então você vai ter os seus fatores de incerteza vão ficar muito grandes, e aí a gente tem um limite para ter incerteza. Eu não posso botar 100 mil, dividir o NOAEL por 100 mil. É muita incerteza. Então, eu vou ter que achar uma outra coisa, ou então realizar um estudo novo, porque desse jeito não dá para fazer. Perfeito. Isso aí é uma incerteza que a gente vai encontrar pela frente, né, eventualmente, tá? E se a gente resolver ser extremamente cautelosos ali e aumentarmos essas incertezas, né, esses índices, a gente vai conseguir diminuir o risco de um efeito à saúde humana? Como é que... A gente pode ser bem conservador, né, e dividir por esse monstro aí o NOAEL por 100 mil. O que vai acontecer? Onde você vai aplicar isso na indústria? Você vai conseguir validar uma metodologia que permita detectar a quantidade tão pequenininha? Isso representa um custo para a indústria que é enorme. Então, eu não posso ser mais realista que o rei e querer ser super protetor, porque isso implica em custo, em viabilizar a produção desse medicamento, em compartilhar ou não equipamento, instalação. Então, é tão pequenininho o PDE que você fala assim, tudo bem, então eu vou confinar aqui. Mas você que tem uma experiência vastíssima na indústria, fala sério, confinar equipamento e instalação deve
representar um custo muito grande na produção desse medicamento, não? Então, a gente tem que fazer coisas que sejam viáveis, mas sempre com subsídios teóricos claros e transparentes. Né? Perfeito, perfeito, é isso mesmo. A gente pode usar o PDE para evitar a contaminação cruzada de qualquer um dos insumos farmacêuticos ativos? Pode e deve, porque os recipientes eles podem conter metais, resíduos de solvente ou até impurezas que são DNA reativas, e aí a gente não vai estimar o PDE, a gente vai ter uma outra forma de conduzir de estabelecer esse risco dentro de uma faixa aceitável. Bom, olha, eu fiquei aqui satisfeito. Eu queria, Fátima, obrigado, viu, por esse bate-bola aqui, rapidinho. Eu acho que a gente poderia até fazer alguma coisa mais, uma mesa redonda mais para frente, quando terminar essa pandemia, a gente poder debater esse assunto muito mais, de uma forma mais consistente, né? Aqui é mais rápido, né? Por conta da internet. Eu queria falar com o Marcos, perguntar para o Marcos sobre a questão do consórcio que ele vem desenvolvendo, que é uma coisa que eu acredito que dá certo e que também reduz risco, reduz custos para as empresas, né? Eu tenho uma experiência de ter desenvolvido um grupo de auditoria compartilhado, onde as empresas compartilham relatórios que reduz o custo e aumenta a base de informações, a base de dados. Então, eu acho que um consórcio é algo que pode ser viável e, a depender da forma como você gerencia os contratos, você coloca as questões relacionadas com sigilo e tudo mais, protegendo as empresas, as informações, eu acho que você consegue montar uma base razoável de informações para compartilhar entre as empresas e melhorar, né, as informações e reduzir os recursos envolvidos, né? Queria que você falasse um pouco aí, Marcos, rapidamente sobre essa ideia. Com certeza, Jair. Bom, obrigado pela essa abertura. Bom, assim, a minha visão é que o PDE é algo, com certeza, que tem que ser harmonizado entre as empresas, né? A gente não pode correr o risco no Brasil de ter muita divergência entre os PDEs, e daí eu acho que não é nem a questão de um consórcio, acho que até todo o setor deveria estabelecer uma harmonização disso, seja com o nosso consórcio, seja com o que eles estão desenvolvendo localmente. Então, assim, numa fase inicial, o nosso objetivo é desenvolver isso de forma coletiva, com os interessados em obter essas informações com o nosso time de toxicologistas, né, a Fátima, a Maura também daqui da Lisan, e a gente conseguir consolidar algo nesse sentido. Mas, uma vez a gente criando também uma base harmonizada dentro da Lisan, e o meu papel como gestor, né, de ter atuado já há bastante tempo com bancos de dados, e hoje, na Lisan, inclusive, nós somos um provedor aí mundial de banco de dados internacional sobre vários quesitos de toxicologia, a gente pode avançar até com um diálogo mais proativo, junto com Anvisa, junto com outras entidades, mas a gente tem que partir primeiro de uma base que tem empresas engajadas, tem empresas que querem discutir esses dados com a gente tem a capacidade técnica de produzir os PDEs, mas com certeza a gente vai ter que ter a participação aí da sociedade e dos contratantes para poder engajar nesse processo. Então, nossa ideia é reduzir custo, porque pode fazer um único PDE, então todo mundo pode ter um benefício em relação a isso, e ao mesmo tempo a gente trabalhar em conjunto com essas bases aí de informação e com o máximo de transparência possível, para poder consolidar isso no Brasil de uma maneira
seja coerente e que atenda a todos. Legal, é isso mesmo. E você falou tudo, né? Transparente, que seja claro para todas as empresas, com segurança, porque as empresas, eu trabalhei em indústria farmacêutica há muitos anos, e lá no sindicato também, 12 anos. As empresas têm muito receio, né? De que as coisas saiam fora do controle, que elas percam o sigilo daquilo que ela está fazendo. Enfim, tem questões relacionadas à competitividade e tem as questões relacionadas também com a imagem da empresa, né, no mercado. Então, isso é uma coisa que apavora muitas empresas. Então, nesse sentido, Marcos, se tiver uma questão relacionada com a transparência entre os membros e com o sigilo e a garantia de que as informações estão segregadas ali nesse grupo, eu não tenho dúvida nenhuma que é o melhor caminho, né? Eu tive esse sucesso de implantação lá de auditorias compartilhadas, o grupo só tende a aumentar, e tem as empresas, cada uma tem a sua necessidade, e a gente conseguiu segregar especificamente quais são as necessidades de uma, de outra, e quais são as necessidades comuns, e a partir disso o grupo vai embora, sendo que tem um gestor que está olhando para isso e preservando essas diferenças todas. Então, eu acredito que essa iniciativa sua pode ser muito bem sucedida, tá bom? Você quer deixar algum comentário final, você, a Fátima? A gente já está terminando a nossa entrevista, deixar alguma informação, e eu vou depois deixar essas informações aí. Perfeito. Em relação ao consórcio, basicamente, nosso objetivo é até agora, final de julho, consolidar aí o time das empresas que querem iniciar o processo, mas vai ser um processo também contínuo que a todo momento poderá ter novas empresas entrando nesse processo. A gente tem o objetivo de seguir um cronograma rígido, por isso a gente tem que estabelecer os IFAs prioritários, mas assim que a coisa for evoluindo, a gente tem que sempre ter as entregas mensais em relação a esses documentos, mas a gente depois poderá até evoluir para utilizar nossa plataforma digital de transparência, chamada CDP, que pode até dar uma abertura maior aí para a validação dos dados dos parceiros. Mas tudo isso, eu acho que primeiro a gente tem que ter uma fase inicial de consolidar os primeiros documentos e depois pensar na evolução tecnológica desse processo. Obrigado a todos. Perfeito, perfeito. E a gente tem que lembrar também dos prazos, né? Existem prazos que estão vencendo aí, né? 12, 24, 36, 48 meses, então é preciso que haja esse engajamento aí para a empresa poder acompanhar os prazos regulatórios que estão na RDC 301, né? Fátima, você quer falar alguma coisa? Quer deixar algum recado? Eu queria agradecer a oportunidade, eu acho muito interessante, e para mim, como toxicologista, essa abertura do mercado de trabalho para toxicologista, ela é muito interessante, porque eu acho que a toxicologia ela está mesmo no epicentro dos acontecimentos, então a gente tem que gerenciar todo o risco presente em cada área, né, da sociedade. Isso me estimula, então, a trabalhar mais em relação a isso, que é bem interessante. Exatamente, obrigada. E não é uma tarefa que o farmacêutico detém, ele não conhece, né? Ele não foi, digamos, treinado para isso. Então, é um campo para o toxicologista, existem várias formas, né? Ou a empresa contratando o serviço de alguém, ou um toxicologista associado, ou pondo um toxicologista para trabalhar dentro da empresa, enfim. Você tem razão no que você está falando, porque a minha vivência nesses anos todos mostra que cada vez mais vai precisar de profissionais diferentes, com especialidades diferentes, né? Vamos citar aí a mudança que o ICH-Q3D vai dar para os metais que estão presentes em insumos incipientes, em insumos ativos, etc. Então, é uma dinâmica também que envolve toxicologia, né?
E outros profissionais também, Fátima, né? Não é só o toxicologista estatístico, então hoje é uma necessidade absoluta dentro das empresas farmacêuticas, quer dizer, cada vez mais as coisas vão se especializando. Então, assim, olha, eu agradeço demais vocês dois por conceder essa entrevista para mim. A gente vai disponibilizar isso nos meus canais, e eu vou deixar aqui os meus contatos, aqui depois vou gravar aqui no vídeo os meus canais no YouTube, no LinkedIn, no Facebook, no Instagram. E, Marcos, eu vou também deixar aqui uma informação sobre esse consórcio, como as empresas poderão acessar. Eu vou deixar gravado aqui no vídeo essas informações para quem tiver interesse poder acessar, tá bom? Perfeito, Jair. Muito obrigado. Obrigada. Beleza, então, bom dia para vocês. Obrigado, Fátima. Obrigado, Marcos. Bom dia, uma boa semana para vocês. E para vocês que estão assistindo, continue me acompanhando aí nos meus canais aí no YouTube, na internet, tá bom? Boa semana para todos. Obrigado.